sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, reconhecemos que ela é soberana, reconhecemos que a tua palavra é consolo, é exortação, ela nos dá esperança, ela nos dá uma fé na palavra. A sua palavra tem poder para transformar vidas e corações. Que não seja diferente essa manhã sobre nós que aqui estamos. Que o nosso coração se abra, que o nosso entendimento se abra, que o nosso coração não se feche pela verdade do Evangelho que é a tua palavra. Senhor, para que haja transformação em nossa vida. Nos ajude, faça-nos caminhar de uma forma que agrade ao Senhor, com o entendimento de que sem o Senhor, Deus, nós não somos nada e ninguém. Nos ajude a compreender nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, qual que é o contexto aqui? Jesus ele está na sua última ceia, e nessa ceia ele reúne os discípulos e ele fala com os seus discípulos, trabalha ali alguns fundamentos antes da partida dele. Quais são esses fundamentos? Jesus, no momento da ceia, fala com os seus discípulos que eles iriam trair. Então Jesus reúne com os seus discípulos e fala: olha, já está tudo indo para o final, as coisas que eu falei para vocês, dessa caminhada com vocês, está se tornando uma realidade, está cada vez mais próximo, e eu vou ser traído, vai acontecer uma traição. Então fique tranquilo, que isso já estava no escrito, está tudo certo, né? E aí a Bíblia fala que os discípulos ali ficaram, né, perguntando entre si quem faria isso, como que isso aconteceria, mas Jesus disse: eu serei traído. O tempo está chegando. E aí ele continua falando que ficaria apenas um pouco tempo com seus discípulos, falando: olha, está chegando, então vou ficar apenas mais algum tempo com vocês, não vou ficar com vocês aqui por mais tempo, vai ser por um breve tempo. Aí é nessa hora que a gente vê Pedro, né? Pedro chega para os discípulos, para Jesus, e diz assim: mestre, aonde o senhor for, eu vou. Aonde o senhor estiver, eu vou estar com você. E Jesus diz: onde eu for, vocês ainda não podem ir. Vocês vão chegar lá. Mas nesse momento vocês não poderão ir. E Pedro diz: não, Senhor, aonde você for, eu estarei com você. Inclusive, eu darei a minha vida se for necessário pelo Senhor. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes. Irmão, o galo cantar, não sei se todos sabem, não é o galo cantando literal, ok? O galo cantar era um horário, né, que era conhecido como canto do galo, que era um horário, né? Aquele horário, Pedro negaria Jesus. Amém? Estamos todos entendidos referente a isso? Depois eu posso até ser um pouco mais profundo nessa questão, mandando lá no grupo, sem entender. Não, é o canto do galo. O galo, Pedro vai negar. Não é essa a realidade. Era um horário, né, naquela época conhecido como canto do galo. Então, é a mesma coisa de Jesus falando assim: Pedro, antes das 6 horas da tarde, você vai me negar, cara. Você vai me negar. Você está falando que pode morrer por mim, que daria a minha vida, né, sua vida por mim, mas você vai negar eu. Então não vem com essa conversinha fiada, não. Que antes das 6 da tarde, antes de tudo acontecer, você vai negar eu. Então, e aí Pedro ali, né, toma aquele choque de realidade e ele fica um pouco mais na dele. Aí Jesus diz assim: olha, fique tranquilo. Vocês não devem se preocupar das coisas que eu estou falando para você. Por quê? Porque vocês não vão estar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Então vocês não estarão sozinhos.
o Espírito Santo estará com vocês. Ele virá para guiar vocês, conduzir vocês a toda a verdade, a tudo que eu ensinei a vocês. Então, tudo dentro desse contexto de João 15 aqui, nós construímos essa realidade. E aí agora, o que Jesus vai fazer aqui no capítulo 15 de João? Ele vai afirmar pela 7ª vez o eu sou. Então, desde o capítulo ali 6 de João ele constrói até o capítulo 15, 7 eu sou. Na verdade, o próprio Jesus, ele se intitula isso, eu sou. E aí, em João 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Em João 8, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em João 10, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Vai contando, 3. João 10 ainda, Jesus continua falando sobre ele. Eu sou o bom pastor, eu não sou apenas a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que cuida das ovelhas. Em João 11, Jesus diz sobre ele, eu sou a ressurreição e a vida. 5. E aí, em João 14, antes do capítulo 15, que a gente leu, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, 6 vezes Jesus colocou-se como eu sou. Aí, no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Amém? Então, é dentro desse contexto. E aí, agora nós entramos no texto. A videira verdadeira, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Jesus aqui ele faz uma afirmação que ele é a verdadeira videira. E você fala, qual é o sentido disso? Para o judeu, que tinha uma realidade do Velho Testamento, porque no Velho Testamento você vai ver o próprio Deus chamando a nação de Israel como a videira. Você vai ver isso em Jeremias 2, 21, você vai ver isso também em Salmos 80. O próprio Deus reconhecendo o povo, seu povo, o povo judeu, o povo que Deus tinha escolhido, como a videira. Só que essa videira que Deus tinha escolhido, tinha uma finalidade, um propósito de vida. E qual que era o propósito da nação de Israel? Glorificar a Deus. É fazer com que a vida do seu povo glorificasse o Criador. Desse honra e glória. Deus queria que o seu povo levasse o nome do seu Deus às outras nações. Só que, para o nosso conhecimento, a gente sabe que Israel teve uma vida espiritual muito oscilante. Se desviaram, adoraram outros ídolos, adoraram outros deuses, se misturaram com mulheres estrangeiras, tiveram filhos com mulheres estrangeiras. Então, ao invés de eles glorificarem a Deus, exaltarem o nome de Deus, eles se desviaram. Eles deixaram de testemunhar o mundo sobre o Criador, o seu Criador. E por causa disso, por eles não ter conseguido cumprir esse propósito, a gente vê Jesus dentro da nação de Israel, diante desse povo judeu, se apresentando como o quê? A videira verdadeira. Ou seja, é como Jesus estivesse dizendo para os judeus, o que vocês não fizeram, eu vou fazer. Eu vou glorificar o nome do Criador. Eu vou glorificar o nome do Pai. A maneira que eu vivi e viverei até a minha crucificação, glorificará o meu Deus. O que vocês deveriam fazer, vocês não fizeram. Vocês foram chamados de videira, mas essa videira não trouxe o fruto que o Pai esperava. Vocês estão entendendo, irmão? Não deu o fruto que o Criador esperava de vocês. Ao invés de vocês derem frutos bons, na maioria na vida de vocês deram frutos ruins. E não foi o propósito de Deus ter chamado vocês. Então, Jesus diz, por isso eu sou, eu me intitulo, eu estou aqui dizendo uma verdade, eu sou a verdadeira videira. Não é mais sobre uma nação, não é mais sobre um povo escolhido, é sobre ele. Vocês estão entendendo, irmão? Eu sou a videira verdadeira. O que o povo de Deus não fez, o que o povo que Deus escolheu não fez, Jesus diz, eu farei, porque eu sou a videira verdadeira perfeita. E Jesus, a gente conhece a história de Jesus, ele glorificou o nome do Pai, ele não pecou,
foi tentado, ele não cedeu à tentação. Jesus, em toda a sua vida, deu honra e glória ao Pai. As suas obras glorificou o Pai. A sua vida glorificou o Pai. A maneira que ele viveu, cumprindo o seu propósito, glorificou o Pai. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Não vocês, eu sou. E aí, ele continua o texto, vamos para o texto? Eu sou a videira verdadeira, dentro desse contexto. E ele diz, o meu pai é o agricultor. Qual que é a responsabilidade do agricultor, irmão? O agricultor, ele tem um papel importante. O Clebinho agora está montando os pezinhos lá no sítio, lá está virando um agricultor já, né? Ontem as crianças colheram alguns rabanetes, foi muito bom. Mas qual que é a responsabilidade do agricultor? É cuidar. O agricultor vai lá na hortinha, ele vê se falta algum nutriente para que aquele fruto possa crescer, se está sendo regado ou não, se está sendo jogado água ou não, se está gerando algum fruto, se tem ali algum bicho que possa contaminar com que aquela planta possa crescer ou não, se está afetando, se está tendo cuidado. Então, o agricultor, ele tem esse cuidado. O agricultor, ele é crucial na vida do fruto, porque ele cuida. Ele está ali o tempo todo cuidando. E Deus é assim, amém, irmão? Deus cuidou da vida de Jesus o tempo inteiro. Deus estava atuando na vida de Jesus o tempo inteiro. Jesus se alegrava porque o Pai sempre ouvia suas orações, respondia as suas orações. Jesus, ele sabia que o agricultor estava com ele sendo a videira. Então nunca faltou nada a Jesus, nunca faltou nada na vida de Jesus, porque o Pai, o agricultor, estava atuando na vida dele. Estava aperfeiçoando Jesus. E por meio da dor, né? Porque poldar uma planta, poldar um fruto, talvez para nós é algo normal, mas para o fruto seja algo meio que dolorido, porque está cortando, né, uma parte dele, algo que está inserido nele, mas isso é bom, porque está produzindo algo melhor. Então Jesus entendia isso como uma videira, de que o Pai é o agricultor, de que esse agricultor estava cuidando dele. Então Jesus está dando esse lembrete de que Deus é soberano e ele estava cuidando da vida dele, estava poldando ele, corrigindo em algumas coisas se fosse necessário, para que ele cumprisse o seu propósito. E o propósito de Jesus como videira verdadeira era o quê? Dar frutos. Amém, irmão? Já já a gente aplica para a nossa vida. E aí o texto continua. Vai lá para o verso 2. Ele diz, todo ramo, ele está falando agora, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. E aí ele continua, e todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele polda, ele limpa. Para que dê mais o quê? Mais fruto. Então qual que é a realidade aqui, irmão? Jesus está aplicando aqui 2 tipos de ramo. Presta atenção que o texto está falando. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, então ele está falando, olha, tem ramos que está em mim que não dá fruto. Mas tem outro ramo que está em mim que dá fruto. Então você percebe que existem 2 tipos de realidade aqui, que estão inseridas, está inserido na videira, que é Jesus, que é o ramo. E aí nós fazemos agora essa aplicação para a nossa vida. Porque o ramo aqui está nos identificando. Eu e você fomos inseridos na videira que é chamado Jesus Cristo. Paulo diz isso, se eu não me engano, aos Coríntios, que nós somos ramos que fomos enxertados em Jesus. Então os ramos aqui representam quem? Eu e você. Agora, qual é o tipo de ramo? Aí é você que vai fazer essa reflexão na sua vida. Ou somente o Senhor pode conhecer isso. Mas que existe 2 realidades inseridas na videira, existe. Todo ramo estando em mim não dá fruto. Ele está falando, olha, está em mim, está inserido em mim, foi inserido em mim, mas tem uns que dá fruto e outros que não. Então ele está falando de 2 realidades, ramos que não dão fruto. O que ele faz com esses? O que o texto diz?
que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. Por que ele corta? Porque não dá fruto, não tem finalidade. Porque não fez ou não está fazendo o que deveria fazer. Porque se você está em Jesus, que é a videira verdadeira, ao qual ele manda para todo o ramo, todo o nutriente, toda a vida, porque, irmão, estando em Jesus é algo poderoso. Talvez você nem tenha esse entendimento. Estar em Jesus é algo maravilhoso, irmão. Porque, reflita comigo. Você vai num pé de maçã, você vê lá as maçãs crescendo. Essa maçã que está ali inserida nesse pé, ela pega todo o nutriente que está no pé. Ela pega tudo que ela precisa para se desenvolver, para que ela possa crescer frutífera, para que ela possa crescer saudável. Então aquela maçã que vai desenvolvendo, ela se alimenta de toda a estrutura da árvore, amém, irmão? Ela se alimenta de tudo. Ela tem todo o nutriente, tem todo o recurso, tem tudo que ela precisa para se desenvolver. E Jesus está falando assim, olha, o ramo que estando em mim, ele não dá fruto. Então, irmão, está em Jesus, não tem como não dar fruto. Irmão, às vezes eu fico pensando, é impossível ser a mesma pessoa em Jesus. Não tem como. Não tem como você ser a mesma pessoa estando em Jesus. A mesma pessoa, eu digo, quando você vivia no mundo, fazia as coisas lá no mundo, uma mentalidade mundana, uma vida mundana. Não tem como estar em Jesus e ser a mesma pessoa. Precisa ser transformado e mudado, porque essa é a realidade que vem da estrutura da árvore, que vem lá da raiz, que vem lá de dentro. E às vezes você para pensar e fala assim, então, peraí, eu sou o que sou por causa de Jesus? Não, porque talvez você está buscando alimento, não direto da fonte, sabe? Não direto da onde precisa buscar, mas buscando nutriente, alimento em outras fontes. Jesus disse para o povo do Velho Testamento, olha, vocês estão me deixando, eu sou a fonte de água viva, e vocês estão preferindo construir cisternas. Sabe o que é cisterna? Era buraco, para poder, a água quando descia do céu, ali ter um pouco para que o povo de Israel pudesse desfrutar daquilo. Jesus está falando, olha, vocês estão construindo cisternas, abrindo buraco, para reter água, para tentar se alimentar dela, mas vocês estão me esquecendo. Na forma prática, o que Deus está falando? Vocês estão preferindo buscar alimento em outros lugares. Vocês estão se alimentando de outras coisas, outras fontes, e vocês estão me esquecendo, porque eu sou a fonte da vida. Vocês estão entendendo, irmão? É isso que Jesus está falando. Vocês estão em mim, mas aonde vocês estão buscando o alimento? Porque se vocês estão em mim, inserido em mim, o recurso está em mim. A necessidade da vida está em mim. O alimento de vocês, sendo o fruto que está inserido em mim, está em mim. Só que vocês estão buscando alimento em outros lugares. Por isso, o texto diz, estando em mim, não dá fruto. Não dá fruto. Não cresce, não desenvolve. A vida não muda, a vida é a mesma. O pensamento é a mesma, as crenças são as mesmas, as ideologias são a mesma. O modo de falar é o mesmo. Não, Jesus está falando, se você não der fruto, irmão, e fruto aqui não é resultado de vida. É bem sucedido, é próspero. Não é isso que Jesus está falando. Agora você veio para Jesus, agora você vai ser alguém bem sucedido, é alguém que vai ser próspero. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando mesmo é de fazer da sua vida um lugar frutífero. Um lugar onde Deus possa ser honrado, um lugar onde Deus possa ser louvado, um lugar onde as pessoas possam olhar para nós e ver a glória de Deus em nós, e ver a graça, a bondade, a misericórdia de Deus em nós, e ver a vida do Filho em nós. Vocês estão em mim, mas vocês não dão fruto. O mundo fala, ao invés de o mundo falar bem de vocês, o mundo fala mal de vocês. E não estou falando isso de uma forma literal, porque o mundo vai nos odiar mesmo. O mundo não vai ver nada de bom em nós. Mas eu digo, quando nos conhece como cristãos, quando nos vê como cristão, como as pessoas estão nos vendo?
elas olham para nós e dizem assim, aí tem vida de Jesus, aí eu vejo Jesus em você, eu vejo a vida do Espírito atuando em você, eu vejo que você é alguém que foi transformado, eu vejo alguém que você tem uma mente mudada, uma vida mudada, a sua casa mudou, eu vejo o fruto em você, eu vejo a vida de Jesus em você. Jesus está falando, vocês estão em mim, mas se você estando em mim não dá fruto, irmão, não tem como estar em Jesus e não dar fruto. O que ele faz? Qual que é o fim? O fim é triste. Porque ele diz, ele corta. E ser cortado, irmão, é ser totalmente rejeitado. Dizendo assim, aqui você não tem mais lugar. Aqui você não vai extrair mais nada. Aqui você não vai se alimentar mais de nada. E ser cortado da videira verdadeira que é Jesus, irmão, é triste. Porque ele está falando de condenação. Ou seja, ser cortado de Jesus. Irmão, às vezes a gente fala assim, não, mas Jesus não faria isso, não. Irmão, o que ele vai fazer no último dia? Você acha que ele vai passar a mão na tua cabeça e vai falar assim para você, não, eu entendo você. Não, eu entendo as suas lutas, entendo as suas dores, eu entendo as suas crises existenciais. Não, eu entendo, não. Você esteve em mim, você se alimentou de mim, você ouviu a palavra, você tinha a palavra, você tinha eu como um canal de relacionamento com o Pai. Você tinha tudo o que você precisava, mas você não quis, porque você estava buscando alimento em outro lugar. Então, eu cortei você, porque eu deixei de ser sua fonte. Mas isso vai acontecer lá, irmão. Ainda há esperança para nós, ainda há esperança para você. Amém? Quanto à vida, há esperança. Mas vai chegar um dia que Jesus vai fazer assim, ó. Acabou. Mas aí tem uma notícia boa dentro disso. Jesus diz, tem aqueles que estando em mim não dá fruto, ele vai cortar, porque já que não dá fruto. E aí tem aquele que, estando nele, mas que dá fruto, o que ele faz? Ele corta? Não, ele poda, né? Ele vai podando, ele vai limpando. Podar é limpar. Em outras traduções está escrito aí, limpando. Ele vai limpando. Para quê? Para que dê mais fruto. Você está entendendo? Enquanto mais a gente glorifica a Deus, enquanto mais a gente se parece com Jesus, enquanto mais a gente vive uma vida de Cristo, enquanto mais a gente obedece a palavra, mais fruto a gente dá. E Jesus olha do seu trono soberano e diz, eu vou podar, eu vou limpar, eu quero que dê mais fruto, eu quero que dê mais fruto, eu quero que o Pai seja glorificado. Então, a vida espiritual desenvolve, a vida do Espírito cresce, Deus é exaltado, Deus é glorificado, porque os frutos estão acontecendo. Então tem gente que não vai dar fruto, mas tem gente que vai dar. E nós seremos um povo que vamos dar fruto. E muito fruto, porque ele diz, aquele que dá fruto, eu não vou cortar, eu vou podar, eu vou limpar. Ou seja, ele vai cuidar para que mais fruto seja dado. Sabe, ele vai dar atenção, o podar, irmão. O Clebinho, você já podou lá, Clebinho? Algumas arvinhas assim, já cortou? Hã? Ficou com dó? Não pode ter dó, não. Ah, sem dó. Ah, tá. Eu entendi ainda. Ah, cortou com dó. Ah, não, Clebinho, corta com dó, não. Tá dando fruto, corta lá, mete corte lá. Mas Jesus é isso, ele cuida. Ele olha para a nossa vida e diz aqui, ó, eu vou podar porque isso aqui está desenvolvendo. Mas está crescendo um pouquinho fora, mas eu vou podar aqui para que isso cresça de uma forma mais natural, para que isso cresça de uma forma mais correta. Então eu vou podar aqui, você está melhorando nisso, você está mudando nisso, legal, eu vou dar uma podadinha aqui, porque está um tortinho, está um pouquinho para lá, tem que crescer para cima, está para baixo. Então, olha o cuidado de Deus conosco, olha o cuidado de Jesus com a gente. Mas isso é para a gente que está glorificando, isso é para a gente que está dando fruto, isso é para a gente que está andando uma vida no Espírito. Isso não é para o mundo, isso é para nós. Então o cuidado de Deus conosco é isso, irmão. Ele está podando, ele diz, eu vou podar vocês. Porque eu estou tão feliz com a vida de vocês. O céu está alegre com a maneira que vocês estão caminhando e vivendo no Espírito de Deus, que eu vou podar vocês para que vocês dêem mais fruto. Jesus se alegra quando o Pai é glorificado, irmão.
Jesus se alegra quando olha para a sua igreja e vê que a sua igreja tem a vida do Espírito. Jesus se alegra com o seu povo, que quando está diante de uma pessoa, diante do ambiente onde possa glorificar, ele vai glorificar. Deus quer poldar, Jesus quer poldar, gente. Ele quer poldar. Na verdade é Deus, né? Deus está poldando a gente. O agricultor está ali. Opa! E que seja assim. Vamos para o texto, eu não vou conseguir terminar. E aí Jesus diz assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. O que Jesus está falando aqui? Ó, eu já limpei vocês, já poldei vocês. Vocês já estão poldados. Vocês já estão limpos. A palavra que eu tenho dado a vocês, o que vocês receberam, fizeram vocês pessoas poldadas, limpas. Agora o fruto vai vir. A palavra tem esse poder de limpar a gente, de fazer com que a gente seja poldado. Algumas coisas que estão crescendo errado, como eu disse aqui, ela vai poldando, ela vai limpando, ela vai moldando a gente. Por isso eu vou repetir aqui, irmão, nós que temos a palavra de Deus, já estamos limpos, nós já estamos sendo poldados pelo Espírito de Deus. Precisa ter mudança, precisa ter vida do Espírito. Não pode ser a mesma pessoa. E o texto continua, vamos lá. Agora ele já faz a aplicação, né? Ele vem para o texto e diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em você. Irmão, isso é maravilhoso. Jesus sabe que a gente é limitado, que a gente é errante, que a gente é oscilante, que a gente às vezes tem crises existenciais e emocionais na nossa vida. Ele diz, olha, permaneçam em mim. E o permanecer em mim aqui, irmão, é se dedicar em estar nele. É permaneçam em mim, ou seja, olha, eu sei que vocês não têm aí capacidade para permanecer em mim, mas eu vou dar aqui uma dica para vocês, permaneçam em mim. Continue crendo, continue acreditando. Ah, mas está difícil, continue, permaneça. Ah, mas a luta, permaneça. Ah, mas fulano e ciclano, permaneça. Mas fulano abandonou, permaneça. Ah, mas o mundo está difícil, permaneça em mim. Ah, mas ninguém está acreditando mais no Evangelho, permaneça no Evangelho. Paulo diz aos Gálatas, Gálatas insensatos, quem pregou a vocês um outro Evangelho? O Evangelho que eu preguei a vocês é esse, de que Cristo Jesus é. Então não creem no outro Evangelho, não creem em outra mensagem. Ah, mas está todo mundo crendo. Não, permaneçam em mim, em Jesus. É nele, é na pessoa dele, a fé nele, depositando em Jesus. E eu permanecerei em vocês. Irmão, parece uma condição, né? Não entra na minha cabeça Jesus falando que se eu permanecer nele, ele vai permanecer em mim. Irmão, os arminianos amam isso, né? Ó, tá vendo? É condicional. Se eu permanecer, ele permanece em mim. Não. A gente vai ver no final que não é bem desse jeito. Mas ele está falando assim, ó, se esforce. Sabe o que Jesus está falando para nós? Se esforce. Eu sei que você é oscilante. Se esforce, permaneça em mim. Eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo a sua dedicação. Eu sei que você erra, volta para o lugar. Eu estou vendo isso. E por você ser assim, eu vou permanecer em você. Ah, eu sou tão errante, eu sou tão falho, mas eu estou vendo você lutando. Eu estou vendo você não desistindo. Eu estou vendo você diante da realidade que você vive, permanecendo e lutando para permanecer em mim. E por causa disso eu vou permanecer em você. Agora tem gente que não faz nem questão. Ah, já peca mais e afunda no pecado. É como o salmista diz, um abismo leva o outro. Não, Jesus está olhando e diz, não entendeu nada. Não, eu pequei, eu errei, Senhor, eu errei, eu pequei. Ô Senhor, não tire de mim o seu espírito. Ô Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. E Jesus olha e diz assim, esse entendeu o que é permanecer. Irmão, permanecer em Jesus nem sempre vai ser a mesma coisa todos os dias. Cada dia é um dia. Cada dia é uma luta diferente, uma tribulação diferente. Cada dia é um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar mal. Mas mesmo no dia mal, você está lá permanecendo em Jesus. E ele diz, por você ser assim, eu vou permanecer em vocês. Porque vocês creem em mim, vocês acreditam, vocês não desistem, vocês não se curvam à necessidade de vocês, às lutas de vocês. E por causa disso eu permanecerei em vocês. E ele continua o texto. Nenhum ramo, está falando de nós.
pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na onde? Aonde? Irmão, a igreja não pode ser uma igreja sem que Cristo seja a videira dela. Nós somos o ramo. Vamos colocar um exemplo aqui. A gente quer ser um povo frutífero. Como que a gente vai ser? Estratégia? Fazendo um culto diferente para as pessoas? Pregando sobre bênção e prosperidade? Não, porque tudo isso não é a videira. Tudo que a igreja faz fora da videira, que é Cristo Jesus, amém? Irmão, é só mais um movimento e não vai mudar nada. Agora, se essa igreja estiver inserida, se alimentando do nutriente certo, do evangelho certo. O que é o evangelho certo? Em Cristo Jesus, essa igreja vai crescer frutífera. Nós seremos um povo frutífero. Por quê? Porque o nosso alimento está vindo da pessoa certa, da fonte certa, que ele diz aqui no texto: nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer em mim, a videira. Você não vai mudar, irmão, a sua vida, porque você acha que dá 7 passos para fazer. Não vai mudar, irmão. Sua vida só será mudada quando você estiver na videira verdadeira chamada Jesus Cristo. A sua mente só vai mudar se estiver em Jesus. Não existe passos, não existe estratégias nesse mundo. Não, irmão, uma vida transformada apenas por Jesus. A videira verdadeira. Ele diz, vocês não vão conseguir. Irmão, tem gente que se esforça para viver em santidade. E tem que se esforçar, né? Hebreus diz que aí, na luta contra o pecado ainda não derramamos o sangue. Ele está falando de luta. Tem que se esforçar sim. Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, arranque a mão. É melhor entrar no céu sem uma mão. Não é no sentido literal, tá, gente? Não é arrancar a mão. Ele está falando espiritualmente. Está falando, ó, se aquilo te faz pecar, tira aquilo da sua vida. Tira da sua vida, porque é melhor sem aquilo ali do que entrar no inferno, do que entrar no inferno com aquilo. Porque ele está falando de uma questão eterna. Se teu olho te faz pecar, aquilo que você vê te faz pecar, tira. Se é a rede social, se é a internet, fica sem. Ah, mas eu não consigo. É melhor estar sem aquilo, entrar na eternidade. Porque você está lutando pela santidade. Tem gente que tem dificuldade com muitas coisas, ao invés de arrancar, não, continua ali, na força do braço, não se rende ao Espírito de Deus, não se rende à graça de Deus, não se rende aos pés do Senhor, falar, Senhor, tira isso de mim, e a gente precisa se esforçar, irmão. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na onde? Na videira. Irmão, fala assim para o seu irmão, a sua vida só vai mudar se você estiver em Jesus, que é a videira verdadeira. Você pode vir para a igreja, crente. Você pode estar na igreja, está aí sentado aí, se não estiver em Jesus, se alimentando do nutriente certo. Porque estar na videira, presta atenção aqui, irmão. Estar na videira é se alimentar de Jesus. Tem crente que está na igreja e não lê a Bíblia. Aqui não existe isso. Mas se existe alguém aqui, está na igreja e não lê a Bíblia, está na igreja e não ora. Irmão, não pode, porque se Jesus é o nosso alimento, é o nutriente que a gente precisa, vem dele para dar fruto na nossa vida, por que eu não vou me alimentar dele? Irmão, crente que passa a semana inteira sem orar e sem ler a Bíblia é perigoso, porque pode entrar na possibilidade de ser um fruto infrutífero, e fruto infrutífero, ele corta. Quer ser frutífero? Se alimente de Jesus. Se alimente da videira verdadeira. Permanecer na videira que é Jesus. Vamos para o texto. Ele diz, verso 4, lá no final, parte B. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Mais uma vez, irmão, aqui ele dando, né, novamente falando sobre a questão de dar fruto. A sua vida, presta atenção, ó, o que eu entendo, tá? Posso estar sendo um pouco precipitado. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ele está falando da sua vida. Amém? O que eu entendi foi isso. A gente pode ir isso aprimorando. Mas o que eu entendi é por si mesmo. Sabe? Fazer por si mesmo.
mudar por si mesmo. Agora ele faz uma outra aplicação. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ou seja, vocês não conseguem fazer nada sem mim. Vocês não conseguem produzir nada sem mim. Vocês não conseguem fazer nada externamente sem mim. Nada. Vocês não conseguem, e a gente vai entrar nisso aqui, vocês não conseguem fazer nada sem mim. Não conseguem mudar a tua vida e não conseguem mudar nada externamente. Porque o que vocês precisam está em mim. E vocês estão buscando alimento em outro lugar. E ele continua, verso 5. Eu sou, fala de novo, eu sou a videira. Ele está afirmando, dizendo assim, ó, é eu. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é igreja, é eu. Ah, eu vou para uma igreja, você pode ir para uma igreja ortodoxa, tradicional. Irmão, é você. Você pode ouvir o evangelho como você escuta aqui, mas se você não se alimenta dele, não busca o que você precisa nele, pode ser a melhor igreja desse mundo, você não vai mudar. Porque é uma responsabilidade tua. Não é da igreja, é sua. Irmão, é nossa responsabilidade. Não é do pastor, não é do irmão, não é da irmã, é sua. De quem você tem se alimentado. Ele continua, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Está dizendo, está vendo aí? Sou eu e vocês é isso aí. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Novamente ele afirmando. Continue em mim que vocês vão dar fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou em outras traduções, nada. E aqui eu finalizo. Sem Jesus não podemos ser salvos. Você já parou para pensar nisso? Nenhuma outra religião pode salvar a não ser o Evangelho de Cristo Jesus. Nenhuma. Sem Jesus, eu e você não podemos ter uma relação com o Pai, porque Jesus é o caminho para o Pai. Sem Jesus, nós não vamos vencer o pecado, porque Jesus é o caminho para que nós tenhamos força para vencer as tentações. Sem Jesus, nós não podemos ter a vida do Espírito Santo atuando em nós, porque o Espírito Santo só é dado todo aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz que o Espírito não foi dado ao mundo, foi dado a nós, que reconhecemos Ele como Senhor. Sem Jesus, nós não podemos ser saciados, porque só Jesus é o pão da vida, só Jesus é a fonte de vida eterna, é a água da vida. Sem Jesus, nós estamos nas trevas, porque só Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, nós não podemos amar as pessoas difíceis. Amém, irmão? Como é que você ama essa pessoa difícil, que convive com você? Tua mulher, teu marido, teus filhos, teu pai, tua mãe, parente, seja lá quem for. Como você ama essas pessoas? Só Jesus. Você olha para Jesus e vê Jesus amando Pedro, mesmo negando. Você olha para Jesus, vendo Jesus lavando os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, é só Jesus. Por isso ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem amar as pessoas difíceis sem Jesus. Vocês não podem, irmão. A gente caminha a nossa vida e fala assim, eu vou me afastar de gente difícil. Você está afastando da fonte correta, porque Jesus amou pessoas difíceis. E a gente vai ter que aprender a amar pessoas difíceis. A gente quer que pessoas, né, eu estava conversando com a pastora sobre isso, a gente muitas vezes pega pessoas difíceis, e a gente quer que essas pessoas difíceis, às vezes, suma da nossa vida. Porque é isso que a gente quer, irmão. A gente não quer lidar com pessoas difíceis. Mas quando nós estamos na videira verdadeira, a gente ama pessoas difíceis. A gente tem que saber lidar com pessoas difíceis. Porque isso é um dos fundamentos de estar na videira. Sem Jesus, nós não podemos confiar, irmão, nas promessas dele, diante das tribulações da vida. Só Jesus. Como você crê no meio das provações? Como você vai crer nas promessas de Jesus, mesmo diante da luta da vida? Como? É só Jesus dando força para nós. Como
você fala para um irmão crente no leito do hospital, talvez com uma notícia do médico dizendo assim, eu vou te dar 1 mês de vida, e você vê aquele crente feliz, alegre, e diz, eu creio no meu Redentor, porque ele vive. Como? É estando em Jesus, irmão. Agora você pega gente que passa por problema, por luta, dificuldade, a primeira luta, se não está em Jesus, o que é que vai falar? Não, vou parar com isso. Mas quando você está em Jesus, irmão, você suporta as provações da vida, crendo na promessa dele. Sem Jesus nós não podemos orar por pessoas que fazem mal a gente, porque o que Jesus nos ensina? Orem por aquele que vos persegue. Orar pelo crente é fácil. Orar pelo irmão que está enfermo é fácil. Eu quero ver você orar para aquele marido que te perturba, que não é crente. Eu quero ver você orar por aquela mulher que te perturba, que não é crente. Pelo seu patrão, pelo seu colega de trabalho, seja por quem for. Irmão, só em Jesus a gente consegue orar por gente difícil. Só em Jesus. Sem Jesus nós não podemos perdoar as pessoas. Tem alguém aqui com dificuldade de perdoar? Não levanta a mão. Mas se você está na videira verdadeira, você não tem dificuldade de perdoar as pessoas. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram. Irmão, eu não estou nem aí o que fizeram para você. Se eu te contar a minha caminhada como pastor, talvez você vai se escandalizar o que fizeram com a gente. Mas eu não estou nem aí. Porque não é sobre mim. Não é sobre eu, não é sobre a minha família, é sobre Ele. Então eu vivo por causa dEle. Eu sou apenas um ramo que está inserido nele e preciso dar fruto. E não importa o que fazem comigo. Não importa o que fazem com você. Sem Jesus você não consegue perdoar. Ah, eu não consigo. Irmão, crente que não consegue perdoar é um sinal de que não está em Jesus. Ah, perdão é um processo. Irmão, toma vergonha na tua cara, irmão. Perdão é um processo. Dá um processo, pá! Processo. Brincando, tá, irmão? Não é processo, é decisão. Perdão é decisão. Eu decido perdoar e ponto. Mas pastor, o que fizeram comigo, eu perdoo e ponto. Porque você levou, o seu pecado levou Jesus para a cruz e Ele te perdoou, crente. Ele te perdoou. Qual que é a dificuldade de perdoar? Sem Jesus, você não pode perdoar as pessoas. Então, quem muito perdoa, muito sabe qual é a fonte. Gente que tem facilidade. Eu estava conversando com o Muniz ontem. A gente conversando sobre algumas experiências nessa caminhada. Ele fala, pastor, você não lembra? Ele falou, não lembro não, irmão. É até bom que eu não lembro. Porque isso faz tão bem para mim. Agora, a gente que fica remoendo, gente que fica ali lembrando, não vive. Perdoa. Porque parece que Deus apaga coisas do nosso coração. Deus apaga. Quem perdoa, Deus faz um reset na nossa cabeça. Apesar de que eu, já sou resetado já, Esqueço das coisas. Sem mim, vocês não podem fazer nada e ser ninguém. Só Jesus. Se eu for listar aqui, irmão, eu vou ficar até amanhã listando. Sem Jesus, vocês não podem fazer nada e ser ninguém. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Quando você estiver diante de uma situação, você para e pense nisso. Jesus, você diz na tua palavra, sem você eu não posso fazer isso. Sem você eu não consigo. Sem você eu não consigo, Jesus. Então, eu decido hoje estar inserido na videira verdadeira. Eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido relevar, eu decido dar outra face. Eu decido, porque eu sei aonde eu estou. E eu estou na videira. E eu vou dar fruto, a minha vida vai dar fruto. Eu vou te glorificar através da minha vida. A partir de hoje eu darei fruto. Eu não quero ser cortado, eu quero ser poldado, Jesus. Que nós sejamos um povo poldado. Que você seja um crente, um cristão poldado. Que você não seja cortado, mas poldado. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, vamos orar.